A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, terça-feira é dia de falar de cuidados com a saúde dos nossos pets aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação. Boa tarde. Mais uma terça aí, né? Vamos lá. Sanar a dúvida aí do pessoal. É isso. E hoje nós vamos falar especificamente de doenças de pele nos pets. Mais comum do que as pessoas imaginam. Ah, sim. Uma coisa, né? Hoje é corriqueira aí na clínica, pacientes com alteração aí de pele. O pessoal vai ter bastante dúvida, com certeza. Perfeito. Então vamos começar com a participação dos nossos espectadores de hoje, né? Vamos à primeira pergunta. Castração, né? Pode ajudar na prevenção de problemas de pele? Tem alguma relação castração e problemas de pele? Uma ótima pergunta para começar. Excelente pergunta. Tem. Em caso de dermatite atópica, por exemplo, né? A redução ali hormonal com a castração tem benefício, sim, na alteração de pele, sim. Mas não é uma coisa que vai solucionar o problema. Não é porque assim, castrei e vou resolver o problema, não. Mas vai, sim, ter uma influência positiva. E é uma questão que na rotina acho que as pessoas nem pensam. Com certeza, né? Mas hoje em dia cada vez mais comum o pessoal castrar. Não é igual antigamente que se era mais raro. Hoje em dia todo mundo castra seus pacientes, né? Então acaba que ajuda uma coisa a outra. Perfeito. Nesse caso específico da castração, né? Tem aquela questão da castração prévia, né? Ou a póstuma. Sim, tem castrei sem o animal ter problema de pele. Isso ajuda na prevenção ou ele já tem lá um problema instalado? Vai ajudar, porque também vai ter a redução hormonal, né? Em alguns casos, né? Se o paciente não é castrado, vai ter um problema de pele muito severo, vai ter até indicação do veterinário. Mas são casos e casos. Tá? Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. Vamos lá. O ambiente da casa pode influenciar na saúde da pele dos animais? Tem algo que deve ser evitado em casa para não causar alergias? Primeiro que tudo vai depender do paciente, no geral, né? Tem paciente que vai ter, por exemplo, uma predisposição ao pólen ali da planta. Então, grama, excesso de plantas vai ser prejudicial. Mas é esse cachorro especificamente, né? Tem pacientes que vai ter problema com um tipo de tecido, com produtos de limpeza, né? Então, assim, mas cada caso é um caso, né? Então, depende muito do cachorro especificamente. Tá? Perfeito. E é possível fazer teste de alergia, como faz em humanos, ou não? Sim, existe esse teste, sim. Perfeito. E aí sim se adequa ao ambiente em função disso. Exatamente. Muito bom. Mais uma participação dos nossos espectadores. Vamos a ela. Como a alimentação influencia na saúde da pele dos pets? Existe o risco de alergia a algum tipo de ração? Sim. Na verdade, acho que a alimentação hoje é um grande problema ali das alterações de pele. Não especificamente pela ração, mas sim pela proteína, por exemplo, da ração. Então, às vezes, aquela ração, a proteína é de carne bovina, às vezes é carne de frango, às vezes é um salmão. Então, assim, essa proteína pode influenciar muito, né, naquele problema específico daquele cão. Existem também as rações hipoalergênicas, tá? E tem alguns casos que a pessoa consegue sanar um problema de pele, por exemplo, fazendo a alimentação natural, né? Mas isso é tudo, cada caso é um caso mesmo, né? Infelizmente, as questões de pele é muito individual, né? Muito individual de cada paciente. E muitas vezes tem que se fazer isso, né? Ir testando, adaptando para tentar chegar no problema. Não só a alimentação, como o ambiente também, né? Muitas vezes a pessoa vai ter que ir trocando produto de limpeza, vai ter que ir mudando o ambiente, vai ter que ir tirando algum tecido, algum paninho que o cachorro fica, vai ter que não deixando o cachorro ir para grama, não deixando o cachorro para testar e descobrir qual que é a causa.
Perfeito. E como você tocou em alimentação, é até interessante isso, né? O tipo de proteína. Porque às vezes, olha, eu sempre usei essa ração, mas não mudou o sabor, né? Às vezes só isso já desencadeia. Existem algumas proteínas que tendem a ter menos alergia para o paciente. E aí, normalmente, essas proteínas vão estar nas rações hipoalergênicas, né? Tem cachorro que vai comer a ração com a proteína de cordeiro, né? Um vai comer proteína de salmão, então depende muito do caso. Perfeito. Quarta participação de hoje, vamos a ela. As doenças de pele em pets, né? Podem ser contagiosas para humanos? Algumas, tá? No geral, não. No geral, é muito seguro. No geral, ter um cachorro, um gato em casa não vai ser um problema, não vai te acarretar problemas. Em alguns casos muito específicos, uma esporotricose, uma sarna muito específica ali, que não é todas também que transmite, pode ter essa transmissão. Mas normalmente a gente vai ver mais essa reação quando a pessoa tem uma alergia. Assim como o problema de pele dos cães, a gente tem. Então, tem pessoas que tendem... por exemplo, tem pessoa que não pode ter contato com o pelo animal, né? Então, a pessoa não pode ter um gato, não pode ter um cachorro de pelo longo, né? Isso tudo a pessoa tem que se adequar, né? Mas, no geral, é bem tranquilo a relação pet e humano. Perfeito. Tá? E porque a gente teve também uma mudança cultural muito grande, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na higiene dos pets. Isso evoluiu demais com relação ao passado. Com certeza. A mudança do manejo, que era antigamente para hoje, é totalmente diferente, né? Isso, inclusive, acarreta em outras alterações, por exemplo, o manejo de banho, né? Que hoje é totalmente diferente. Antigamente, o cachorro tomava um banho a cada... né? E hoje é semanalmente. Isso vai... Aí a gente vê a queda de problemas, por exemplo, como sarna, né? Que sim. nessa questão e também hoje existe muito. maior controle, é mais fácil você identificar uma doença. Hoje em dia é mais fácil, né? Com um raspado de pele ali a gente consegue descobrir qualquer alteração do paciente. Então, assim, é mais fácil o controle, mais fácil se tratar as doenças de pele. Perfeito. Vamos à sexta participação de hoje. Vamos lá. Quais são as principais causas dessas doenças de pele em pets? Tem uma causa... acho que a principal causa mesmo é genética ali, né? A predisposição genética do paciente em ter alterações de pele, né? Agora, existem fatores que influenciam, né? Como a gente comentou, a alimentação, ambiente, né? Esses fatores influenciam muito, mas a principal causa realmente é genética, né? O paciente vai ter uma predisposição ali aos problemas de pele. Vamos continuar com a participação dos nossos espectadores. Próxima pergunta. Banhos frequentes podem causar problemas de pele nos animais? Qual a frequência ideal dos banhos? Então, o que acontece? Mudou muito o manejo que a gente tem hoje com os pets. Mudou muito, muito. Realmente, a frequência de banhos reduz muito da imunidade natural do paciente, né? Do pet, no geral. Só que a gente tem que pensar que também... a criação hoje mudou. Então, como é que você vai deixar seu pet 60 dias, que seja 30 dias sem tomar banho, sendo que ele dorme na mesma cama que você, sendo que ele vai passear de manhã e de noite está dormindo na sua cama? Então, mudou muito esse manejo. Então, hoje em dia, as pessoas fazem semanalmente banhos, né? Não é o ideal. O ideal, sim, é que se deixa a imunidade natural do paciente. Só que aquele negócio, o paciente também... às vezes quase não sai de casa, não tem contato com o mundo externo, só fica dentro de casa. Então é natural que se tome mais banho mesmo pela proximidade, né? Hoje é muito mais próximo o humano do pet do que era antigamente. Antigamente era uma relação mais quintal-casa. Hoje é uma relação, hoje o pet divide o mesmo ambiente que a gente. Então acaba que a higienização normal aumentou, natural. Assim como a gente tem o hábito de se limpar, né, diariamente, acaba que passou isso para o pet, né? E aí também vai muito do procedimento correto dessa higienização, né? Com produtos adequados, com secagem correta. Isso é importantíssimo, principalmente para pacientes que têm alteração de pele, a secagem, né, o paciente ficar seco é muito importante. Além do que outros fatores, por exemplo, seu pet vai para o banho e tosa. Mas ele volta vermelho, volta coçando.
ele tem essa predisposição de pele, evite algumas coisas, né? Evite passar o perfume, por exemplo, que às vezes o perfume causa essa irritação. Às vezes você tem que mandar o seu shampoo, né? O seu shampoo específico de tratamento, que não é o mesmo shampoo que vai ser para o banho diário. Então, assim, algumas alterações. Às vezes o paciente, por exemplo, ele vai tosar. Toda vez que ele tosa, o contato ali da lâmina com a pele causa uma irritação. Então, tudo bem. Então, se adapta para pós o banho, né? Fazer uma medicação, né? Tirar essa irritação da pele. Tá? Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Como é feito o diagnóstico dessas doenças de pele em pets, né? Existem exames específicos para identificar? Existem, né? Principalmente o raspado de pele, né? Fazer uma raspagem na pele e mandar para a lâmina no microscópio. Mas existe também testes, né? Outras situações que a gente avalia, mas a raspagem de pele e outra, a avaliação também do pelo, da pele, vermelhidão, lesão, queda de pelo em excesso, falhas no pelo, né? Mas assim, eu acho muito legal o raspado de pele. Esse a gente consegue já um bom caminho ali para definir algumas doenças. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Quais os cuidados tomar no verão, no inverno, né, em períodos específicos para proteger a pele dos pets? Em épocas que tiver muito sol, né, ter muito cuidado com aqueles pacientes de pele clara, de pelo claro, né, cuidados ali de muita exposição ao sol. E em épocas muito secas, muito frio, também cuidados na hidratação da pele. Cachorro tem tendência a ter escamações, pele muito seca, ter esse cuidado, mas no geral o mesmo, tá? Muitas pessoas assim, em época de calor tendem a querer fazer tosa nos pacientes, mas na verdade, assim, o pelo, em muitos pacientes, o pelo é que faz a sombra para a pele, protege. Então, você às vezes vai lá tosar achando que vai amenizar o calor, mas na verdade você vai causar mais calor ainda para o cachorro. Perfeito. Um comparativo bom é o pessoal que vive no deserto, né? Que usa roupas pesadas, Sim, etc. Ele se protege do sol ali, né? Com um excesso de roupa. E não tirando a roupa para ter menos contato, né? Menos calor. Exato. Mais uma participação, vamos a ela. Como diferenciar uma alergia de uma infecção de pele em animais? Algumas formas, né? Mas a principal aí acho que para diferenciar uma alergia de uma infecção de pele, ver prurido, né? Se tem secreção, ver se tem a causa, por exemplo, a pele estava normal e de repente hoje ficou vermelha. Provavelmente foi um contato com alguma coisa, uma alergia, né? Diferenciar também, agora, faz muitos dias que está ali. Não vai ser uma alergia, provavelmente vai ser já uma dermatite, uma infecção. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Quais as raças de cães e gatos são mais propensas a problemas dermatológicos? Gato, eu não lembro muito o nome, mas é aquele gato que não tem pelo, que é um gato peladinho, ele é uma raça, e cães... Exatamente por não ter proteção, por é não que a gente ter fala. proteção. E cães tem muitas raças, o Pug, o Bulldog, tanto inglês quanto francês. Tem bastante raça que tem essas predisposições, né? Então, assim, se você tem um cão que você já sabe, normalmente quando a gente vai comprar um cachorro ou vai adquirir um cachorrinho, a gente dá uma lida sobre a raça. Se você já sabe que tem essa predisposição, já fique ciente, já vá observando, né? E assim, tem alguns sinais, né? A pele está vermelha, deu falha no pelo, já leva para ser atendido. Perfeito. Mais uma participação, vamos conferir. Quais são os tratamentos mais comuns para os problemas de pele em pets? Tratamento... Vamos pensar numa alergia, né? Sim, o mais comum. Existem formas de administração de tratamentos. Existem tratamentos com shampoo, tá? Shampoo que você deixa o paciente ali 10 minutos absorvendo o shampoo, enxágua. Existem tratamentos via oral, né? Medicamentos, antibióticos, né? Antialérgicos, né? E também existem hoje injeções também, né? Tem vários tipos de tratamento. Né? Depende do caso do paciente, qual é o problema do paciente, se é fungo, se é bactéria, se é sarna, se é uma dermatite atópica, se tem algum motivo, né? Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela.
Como escolher o melhor tipo de ração para evitar problemas de pele nos pets? Existem marcas aí específicas que podem ser indicadas? No geral, você tem que dar uma boa ração para o seu pet. Tá? No geral é isso. Se o seu pet tiver problemas ali, se o seu pet tiver uma predisposição, ou o seu pet com aquela ração, você notar alguma alergia, notar alguma alteração de pele, aí você pode pensar em mudar para alguma outra com outro tipo de proteína e tudo mais. No geral, não tem tanta essa preocupação. Especificamente se o paciente tiver uma reação ali. Aí você tem que mudar. Mas, no geral, as rações não são feitas para dar alergia. Agora, em casos muito específicos, o paciente já é um paciente que tem uma alteração de pele já crônica e tudo mais, aí existem as rações específicas, né? Existem rações ali hipoalergênicas, que vão ser rações que têm menos componentes que podem causar alergia no paciente. É uma coisa visual que se fala muito, é a questão de cor, né? Tudo que é muito colorido é porque tem corante, e corante pode ser um fator com certeza de alergia. Hoje você vai comprar uma ração no pet ali, no geral, os pets, né, as rações estandarte, essas rações mais com corantes e tudo mais, você vai achar em supermercados. Mas, no geral, os pets hoje em dia já são rações já de uma qualidade boa. Então, mas eu penso assim, no mínimo, né, para o seu paciente, para o seu pet, um cachorro está na sua casa, dê uma ração premium, né, uma ração que, com certeza, ela já vai ser uma ração de qualidade e menos propícia a ter problemas. Perfeito. Vamos a mais uma interação aí com os nossos espectadores. Meu cachorro está com uma coceira excessiva. Isso pode indicar uma doença de pele? Pode, né? A gente tem que ter cuidado, porque assim, é natural, assim como a gente durante o dia coça o braço, coça o pescoço, coça a cabeça, é natural que o cachorro também vá coçar, tá? Então assim, meu cachorro coça todo dia, normal, a gente também se coça, né? Agora, quando está em excesso, está coçando muito, passa muito tempo do dia coçando, a pele está ficando vermelha, está ficando irritada, aí sim, com certeza é um problema de pele. Perfeito. Muitas vezes se fala da questão de estresse, né? Coceira excessiva pode? Não, olha, fiz todos os exames, não tem nada errado. Né? Normalmente o cachorro, quando está em um nível de estresse alto, ele vai ter muita lambedura nas patas também, que a gente chama de porodermatite, né? Que também é uma alteração de pele, mas é mais na região das patas, ele fica se lambendo muito, mas assim, o estresse é uma coisa que a gente pode ir contornando aí, levando para passear, tendo mais interação com o paciente. Perfeito. Penúltima pergunta de hoje, vamos a ela. Acho que temos mais uma, isso. Quais são os sinais mais comuns desses problemas de pele em cães e gatos? O que a gente tem que ficar de olho? Queda de pelo em excesso, tá? É muito importante notar a falha, né? Porque o cão, ele troca de pelo 2 vezes por ano. Então, assim, notar mais a falha. Cair pelo, cachorro de porte de pelo longo, é natural que você vai ver pelo na sua casa. Não tem como não ter. Eles trocam pelo, cai pelo, assim como cai cabelo nosso todo dia. Mas notar falhas, né? Ficou falha, raleou o pelo, é um fator. Vermelhidão, secreção, né? Tudo isso são fatores que são importantes. E uma coisa que eu recomendo, assim, viu um problema de pele, o cachorro está se coçando muito, está se lambendo muito na pata, uma coisa importante já, o colar, aquele abajur, é importantíssimo para você não piorar o caso, situação. Porque a lambedura ali na região, na lesão, a lambedura na falha ali, naquela parte onde está lesionado, vai causar uma infecção secundária ali, por lambedura mesmo, porque joga a bactéria da boca na ferida. Ou então não vai fechar a ferida, uma ferida que fecharia sozinha, não vai fechar. Então, assim, muito importante o uso do colar no problema de pele, tratamento de pele. Perfeito. Né? E de fato, né, procurar o mais rápido possível o veterinário, né, tomar essas iniciativas, porque tende sempre a agravar. Com né? certeza. São problemas que não se resolvem sozinhos. Sim, e tem cachorros e gatos que vão ter problemas de pele para o resto da vida, vão ser crônicos. Então, assim, o paciente vai ter que ter um acompanhamento do veterinário para o resto da vida. Eu tenho vários pacientes, e acredito que todos os veterinários de Batatais têm seus casos ali que são cachorros e gatos que vai frequentar o seu consultório mensalmente, a cada 3 meses. Por quê?
São problemas crônicos que você consegue controlar, mas você não consegue sanar em alguns casos. Então, tem cachorros que têm problemas de pele que vão ser pro resto da vida. Por exemplo, uma sarna demodexa, por exemplo, vai ser pro resto da vida. Então, você consegue controlar e diminuir e aumentar o tempo onde o paciente vai precisar de um tratamento novamente, de medicação novamente. Espaçar mais esse tempo, mas você nunca vai sanar essa doença. Perfeito. Você controla... Ela tem tratamento, mas não vai ter cura. Tá? Alguns casos. Perfeito. Mais uma pergunta, acho que é a última que nós temos aqui. Não tem. Então, nós temos uma interação aqui da Isabel, não é? Perguntando nesses casos, né, do prolongamento aqui do tratamento, desses casos que tem apenas o controle, né? Quando se pensa, né, nessa rotina de manutenção, o que é mais importante da manutenção dessa rotina, né? A primeira coisa é você já ter aquela experiência de ver quando está se agravando o problema, quando é o momento de você já levar para uma consulta novamente. Começa a ver os sinais com mais frequência. Já, para não ficar deixando progredir. Por exemplo, um problema que não é exatamente de pele, mas é um problema que, normalmente, o cachorro que tem dermatite vai ter otite, problema de ouvido. Muitas pessoas vão lá, começam a tratar o ouvido, faz 5 dias lá de pinga o tratamentinho, melhora, para. Vai dar 2, 3 semanas, vai voltar. Aí pinga, melhora, para. Ou então, o cachorro vai lá, está com problema de pele, vai dar antibiótico 3 dias, para. Vai começar a virar crônico. Tem que fazer o tratamento completo. Vai criar resistência. E aí, cada vez fica mais difícil você controlar essa doença. Então é isso, tratamento sempre completo, né, nessa rotina. Sempre como recomendação para saber exatamente o que tem que fazer, a dosagem do antibiótico, a dosagem do corticoide, a dosagem da medicação correta e o tempo, né? Muitas vezes, problema de pele e de ouvido, principalmente, são grandes problemas da nossa rotina, porque o proprietário, ele muitas vezes trata até melhorar. Melhorou, parou. E aí começa a virar uma coisa crônica, porque aí vai dar um mês, vai voltar. Aí você trata de novo um mês, volta. E aí começa a ficar mais difícil, mais resistente. Né? Então, é um fator importante, a pessoa saber ali que esse manejo tem que ser adequado, esse controle tem que ser adequado e tem que ser, como é uma coisa crônica, tem que frequentar o veterinário, sim. Perfeito. Doutor, gratidão pela participação sempre conosco aqui, né? Tenho certeza que as orientações aí vão abrir caminhos para vários tratamentos de pessoas que estão nos assistindo aí para levar seus pets e esperamos agora a próxima temática. Até terça-feira que vem, terça-feira a gente está aí de novo, sanando mais dúvidas, quem tiver dúvida aí, quem quiser inclusive indicar aí alguns temas que sejam de interesse, manda para o pessoal que eles me passem e a gente põe na semana que vem. Fechou? Perfeito. Bom, você sabe, para interagir com Pergunte ao Doutor, você entra nas nossas redes sociais, fica sabendo antecipadamente dos temas, também pode sugerir aí os temas dos programas e mandando a sua pergunta e a sua interação, seja por texto ou seja por vídeo, lembrando que vídeo sempre gravado na horizontal. Nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.